A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos, amém? A versão que usamos, Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido que este homem proferiu blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 7 é uma defesa de Estevão, né? O discurso em defesa dele. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus os trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus à sua descendência, que sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação pela qual fostes escravos, e também disso sairão e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou no 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou das suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José fez reconhecer os seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó e da família e de toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão, que Abraão comprara a dinheiro dos filhos de Hamor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai.
Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como fosse o seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe em defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que ofendais uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-nos como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram no seu coração e voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, que está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecesse vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo oferecido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, que suplicou a faculdade para prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra é estrado por meus pés. Que casa edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Então, meus irmãos, um discurso aí maravilhoso, né? De Estevão, né? Pegando ali a trajetória de Israel, desde a chamada de Abraão, conduzindo-os até Cristo. E essa é a grande mensagem do Evangelho: conduzir as pessoas para o conhecimento de Cristo. Obrigado, meus irmãos, por assistir mais esse vídeo. Que os irmãos deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Os irmãos possam também ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Possam também compartilhar com mais pessoas, né, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E em primeiro lugar, claro, ou leiam a palavra de Deus.